Eu não quis explicar muito esse, porque a minha sugestão é que vocês façam por eliminação. Do tipo, não pode ser complemento nominal. Beleza, não pode ser predicativo, então é um dos objetos. Observem isso daqui. Eu não poderia tirar os dois? Ó, eu coloquei, a secretária Cláudia chegou. Cláudia, a secretária chegou. Eu não poderia falar só Cláudia chegou? Então, concordam que eu poderia tirar isso e tirar isso daqui? Posso, não posso falar? Cláudia chegou, Cláudia chegou. Os dois podem sair da frase. Secretária não é a Cláudia? Então, ó, é um termo que pode vir antes ou depois do substantivo e não tem vírgula entre ele e o substantivo. Ó, ele pode ser omitido, juntando tudo, ele pode ser omitido, ele está antes de um substantivo e não tem vírgula entre ele e o substantivo. Certo? Então, isso daqui é um adjunto adnominal. Aqui, esse termo pode sair da frase. Ele está especificando um substantivo, porque ele não deixa de ser um adjunto adnominal. Mas eu só chamo de aposto quando vem depois e separado por vírgula. Hã? Exatamente. Aqui é um aposto. Aqui é um adjunto adnominal, aqui ele é um aposto. Então, todo aposto é um tipo específico de adjunto adnominal. Só que o adjunto adnominal não tem vírgula, o aposto tem. Hã? O aposto é só depois do substantivo. Chegou a secretária. Não teria porque ter vírgula, porque Cláudia não é o aposto de secretária. Secretária que é o aposto de Cláudia. Entenderam? Adjunto. Entenderam essa diferença? Posso explicar os outros? Eu estou fazendo assim para vocês fazerem por eliminação, tá? Vou fazer assim, o raciocínio que vocês, assim, é ideal para vocês terem para poder eliminar coisas. O vocativo é quando a gente chama alguém. Isso não tem outra forma de identificar o vocativo. Ele está chamando alguém. Beleza? Galera, estão entendendo? Eu falo assim, o dever, João, João fez. Eu estou chamando alguém. Vem também entre vírgulas. Lembra da primeira questão que a gente fez? Se está entre vírgulas, é vocativo se estiver chamando alguém, adjunto adverbial se puder andar, ou aposto se não puder andar. Certo? Exatamente. Você começa por aqui para você já limitar, para não ficar pensando em milhões de coisas. Porque se... Exatamente. Acorda, vírgula, Cláudia. A frase é assim. Aí, olha só, gente. Esses dois aqui têm em comum o fato... Todo mundo lembra a diferença do verbo de ação para o verbo de ligação? O verbo de ligação, ele indica um estado de permanência. Tá? Esses dois aqui, eles são termos que não podem ser omitidos. Eles vêm após um verbo de ação. Eles vêm após um verbo de ação, tá? E quem quiser uma dica para poder ter certeza disso, todo objeto direto eu posso trocar pelo pronome o e pelo pronome a. Todo objeto indireto eu posso trocar pelo pronome lhe, a ele ou dele. Não, a minha vai ter 10h40 direto. Aí eu não sei se para a próxima tem um intervalo, entendeu? Rodrigo, depois? Então, olha só. Esses daqui, eles vêm após um verbo de ação. Quem não vai lembrar disso, você viu que o termo é obrigatório. Tem lá, por exemplo, assim a frase, olha... Lhe, a ele ou dele.
Então, por exemplo, gente, vamos supor que a frase era essa. Eu tinha que achar a função sintática desse termo. Poderia fazer a frase sem ele? A prova cobrou novos. Faz falta, não faz? A prova cobrou novos não existe. Então, eu excluo todos esses. Está aqui. Isso daqui é um verbo de ação. É uma ação sendo praticada. Muito possivelmente é um objeto. Se eu quiser ter certeza, eu dizer a prova cobrou assuntos novos, eu não poderia dizer a prova os cobrou? Ó, a prova cobrou assuntos novos. A prova os cobrou. Para vocês terem certeza, façam para testar que é um objeto, façam assim. Sim, mas quando você tem um verbo de ligação, você fala, fulano é feliz, fulano é o quê? O que também, ele vai te enganar com o verbo de ligação, por isso que não é tão confiável nesse caso. Para o pronome relativo, o que funciona, para o verbo é meio complicado porque confunde com o verbo de ligação. Eles vêm após o verbo. Você quer ter certeza, você troca por um pronome. Até porque quando eu for diferenciar os outros aqui, vocês vão ver que dá para fazer por eliminação também. Tá? É que aqui eu não quis explicar muito esse, porque a minha sugestão é que vocês façam por eliminação. Do tipo, não pode ser complemento nominal. Beleza, não pode ser predicativo, então é um dos objetos. A minha sugestão é que vocês façam assim. Tá? Então depois eu volto aqui para esse objeto. Deixa eu só continuar aqui. O complemento nominal ele tem duas características que são importantes. Ele vem sempre após substantivo abstrato ou derivado de verbo. Todo substantivo derivado de verbo é uma palavra abstrata, mas eu fico com medo de colocar só a palavra abstrata. Sempre. Tá? Ele sempre vem após um substantivo abstrato ou palavra derivada de verbo. Derivado mesmo. Como eu falei, todo derivado de verbo é abstrato. Não fico com medo de não colocar as duas coisas e vocês acharem que não inclui. Então, só para vocês entenderem, se eu falo assim, necessitar é o verbo, necessidade é o substantivo abstrato que eu criei. Realizar é o verbo, realização é o substantivo abstrato que eu criei. Tá? Deixa eu ver, pensar outro aqui. Analisar é o verbo, análise é o substantivo abstrato que eu criei a partir do verbo. Tá? Então ele sempre vem após um substantivo abstrato e sempre tem preposição. Certo? O predicativo, ele é sempre um adjetivo. Para ser predicativo, tem que ser adjetivo. Tá? A única palavra que pode ser um predicativo é um adjetivo. É sempre um adjetivo que vem após o verbo de ligação. Por que eu falei que vocês podem fazer por eliminação? Você viu que o termo pode sair da frase. O termo não pode sair da frase. Ele é um desses. Você sabe que ele é um adjetivo? Ele é um dos dois predicativos. Certo? Só o adjetivo pode ser predicativo. E o adjetivo não pode ser outras coisas aqui dentro. Aqui dentro, quando é obrigatório, ele só é predicativo. Tá? O predicativo do objeto, ele é o adjetivo que aparece na língua portuguesa, só existe predicativo do objeto nas frases em que os verbos têm o sentido do julgar. É quando eu falo assim, olha, eu julguei o rapaz inocente. Esse inocente é um predicativo do objeto. Eu achei a menina triste. Triste é um predicativo do objeto.
São os verbos que têm o significado do julgar. Julgar, considerar, julgar, achar, considerar. Esses são os verbos que têm predicativo do objeto. Então, o adjetivo que aparece nessas frases, essa é o predicativo do objeto. Certo? Ele só aparece em frases que têm esse tipo de verbo. Então, essa é a lógica da análise sintática. Voltando agora para a questão, vocês já sabem que o termo é obrigatório, então ele se encaixa em um desses grupos que estão aqui. Hã? Especificamente nesses... Assim, é só se na frase o verbo que tiver lá for um verbo que lhe dá a ideia de julgamento, entendeu? Então não são muitos verbos que têm predicativo do objeto. Julgar, considerar, Não, Alex... Achou, eu achei a menina triste. Então... Atualmente, eu estou trabalhando em 4 lugares. Eu dou aula no Colégio São João Batista, há 18 anos já. 18 anos. Eu dou aula no Espaço Livre há 3 anos. Entrei aqui esse ano. E eu dou aula no Goethe Institut, isso aqui é de alemão. No São João Batista, eu trabalho com o 6º e 7º ano, e depois 2º e 3º ano e pré-vestibular. No Espaço Livre, eu trabalho com ensino médio. Eu gosto de dar aula para criancinha, mas por quê? Que eu gosto de ensinar do jeito certo, para não criar vício. Quer ver uma coisa boba que eu faço? Eu gosto de pegar 6º ano porque no primeiro bimestre do 6º ano, eu explico para eles como se pontua frases. E eu faço eles fazerem exercício o primeiro bimestre inteiro de pontuação, de uso de vírgulas, não sei o quê. A gente está em setembro. Eu não encontro um erro de vírgula nas provas e nas redações dos meus alunos do 6º ano. Por quê? Eu não expliquei aquela coisa tipo assim, a vírgula é uma pausa breve, o ponto final é uma pausa longa. Quando você para respirar... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com respiração. A maioria das pessoas... Que lá eu faço o seguinte, no 6º ano eu trabalho com eles com essa ideia aqui, assim, olha, agora vamos ver a frase, esse termo pode sair? Pode. Esse não pode sair, então eles começam, termos que podem sair, termos que não podem sair. Aí o segundo passo é, esse termo que pode sair, ele está se referindo a qual palavra? Então esse termo pode sair, só se refere a um substantivo, esse pode sair, só se refere a um verbo. Aí no 7º ano que eu começo a dar nome aos bois. Então eles primeiro descobrem como achar, aí depois eu falo, qual é o termo que fica sempre junto com o substantivo que a gente pode tirar, dar um exemplo. Aí eles vão dizer, então, isso se chama de junta de nominal. No 6º e 7º. Tá vendo? Vamos lá. Medo dessa prova. Passa nem Gente, podemos corrigir então? A frase aí é: a importância da segurança do trabalho é imensurável. Não posso tirar não posso tirar o imensurável, certo? Ele é obrigatório. Toda palavra que termina em vel é adjetivo. Possível, imensurável, amável, tudo que termina em vel é adjetivo. Então, se ele é obrigatório, ele é um adjetivo, qual é a função dele? Predicativo do sujeito. Vel é adjetivo. Amável, tolerável, afável. Não é só. Não, porque sim. É porque assim, quando a gente fala em adjetivo, a pessoa pensa em coisas mais palpáveis, tipo alto, baixo, bonito, feio. Mas palavras que não são assim tão características, as pessoas ficam assim, tipo, tá.
Isso é adjetivo, não é? Beleza, vamos lá. Oi? Agora é a 6. É. Então, olha só, a 6 é sobre a pontuação, que eu já expliquei para vocês na primeira questão. É o mesmo raciocínio, vocês lembram? Aquela questão, ó, ele quer saber qual é a função do uso da vírgula, certo? Qual é a função do uso da vírgula? Se eu coloquei o termo está entre vírgulas, é vocativo, aposto ou adjunto adverbial. É a mesma coisa da primeira questão que a gente fez. Vejam se vocês conseguem resolver aí. Pode? Dá para saber pelo é. O que vem depois de verbo de ligação é sempre predicativo do sujeito. Daria sim. Lembra da regra? Se está chamando alguém, é vocativo. Pode se mover pela frase adjunto adverbial. Não é nenhum nem outro, é um aposto. Vamos ver? Hã? Não está escrito aí, né? Então, qual seria a resposta? O aposto pode sair. Então, a resposta aí é aposto. Questão sobre vírgula, tentem pensar assim, tá? Se está entre vírgulas, vocativo, aposto ou adjunto adverbial. O vocativo chama alguém, o adjunto adverbial anda para lá e para cá. Não está chamando ninguém, não anda para lá e para cá, é um aposto. Como é que é seu nome mesmo? Hã? Não, como é que é seu nome mesmo? Só para um exemplo. Pamela. Você fala assim, Pamela, entendeu? Pamela é um vocativo. A próxima questão é também sobre esse assunto que eu acabei de falar com vocês aqui de função sintática. Então, eu vou deixar vocês fazerem, que eu acabei de explicar já, né? Basicamente, eu já respondi. Ó, quando ele fala, então, ó, no primeiro quadrinho, a expressão acorda, Armando. É porque é fácil, gente. Português é difícil, não. Então, todo mundo já entendeu? Essa ficou claro para todo mundo? Que é um vocativo. Deixa eu ver se é a próxima. A próxima é também sobre vírgula. Então, dá pra gente fazer também. Que a gente já vai... Aí eu vou só preparar só quando tiver alguma questão de um assunto diferente, tá? Conseguiram fazer 8? Então, olha só. Posso retirar em 2013? Posso, não posso? Está entre vírgulas, certo? Posso andar com ele para lá e para cá, não posso? Foram 3 milhões em 2013 de toneladas a mais em relação ao ano anterior. Posso trocar de lugar? Posso trocar de lugar, é um adjunto adverbial. Depois, ó, foram 3 milhões de toneladas a mais em relação ao anterior em 2013. Não se preocupa se vai mudar o sentido. Para a classificação sintática, não tem problema se mudar o sentido. Você tem que pensar o seguinte, quando você andou, faz algum sentido ainda
Ainda é uma frase? A análise sintática, ela não se preocupa se a alteração de um termo altera o sentido da frase, e sim se ainda é uma frase, entendeu? Oi? Tá chamando alguém? Esse em 2013 tá chamando alguém? Então não é um vocativo. O vocativo é sempre chamar alguém. O termo explicativo, ele vem depois de uma coisa. Você não explica antes. Só existe termo explicativo se houver... Termo explicativo é o que o aposto faz. Ó, deixa eu só voltar aqui para mim. Para você ter um termo explicativo, você tem que ter uma palavra... Alô, 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 alô. Pessoal aí de casa, o áudio voltou para vocês? Agora tá. Eu tinha travado mesmo, né? Isso mesmo. Gente, voltamos então. Deixa eu só voltar aqui. Eu também ia te perguntar isso. Gente, então olha só. Próxima questão é questão 9. Gente, olha. Né, sim, isso é para você identificar a conjunção, mas não tem opção de conjunção aí. Ah, tá. Ó, aí vocês têm que pensar, dá para tirar o isso? Ele me contou sem mágoa nenhuma. Vocês acham que dá para tirar? Ele me contou o quê? Ele me contou o quê? Então tá faltando alguma coisa, não tá? Ele faz falta, não faz? Ele faz falta, ele é um desses daqui. Isso é um adjetivo? Não. Isso vem depois de um nome derivado de verbo ou de uma palavra abstrata? Não. Então é um objeto. Olha, vocês não viram isso daqui, ó. Vem após um verbo. Não. Ó, só para mostrar para vocês. Deixa eu só eliminando as opções de baixo para cima para vocês. Por que não é um adjunto adnominal? Primeiro, porque não está acompanhando um substantivo. Não tem substantivo nem antes nem depois. Então não pode ser adnominal. Não pode ser objeto indireto porque não tem preposição. Certo? Não pode ser adjunto adverbial porque não anda para lá e para cá. Coloque em todos os lugares. Isso ele me contou sem mágoa nenhuma. Ele isso me contou sem mágoa nenhuma. Ele me isso contou sem mágoa nenhuma. Adjunto adverbial pode, qualquer lugar da frase. Por isso que ele é um adjunto adverbial. E outra coisa, adjunto adverbial, quando está no meio da frase, aparece entre o quê? Entre vírgulas. Então, estou explicando por que não é as outras. Não, olha só. Deixa eu só repetir aqui, ó. Volta desde o começo. Não é adjunto adnominal porque não tem substantivo nem antes nem depois. Não é objeto direto porque não tem preposição. Não é adjunto adverbial, por quê? Primeiro, se fosse um adjunto adverbial no meio de uma frase, estaria entre vírgulas. Por quê? Quando é que eu uso duas vírgulas? Quando eu tenho um vocativo, um aposto ou um adjunto adverbial. Adjunto adverbial no meio de frase fica entre vírgulas. Certo? Não é complemento nominal, porque não vem depois de uma palavra abstrata nem derivada de verbo. Então, é um objeto. Como não tem preposição, é um objeto direto. Já foi trocado, já está até trocado, entendeu?
Vai dar certo também. É como ele ficou em dúvida, eu quis justificar por que não poderiam ser as outras, entendeu? O quê? É porque quando você fala assim, olha, mostrou... comeu o bolo, comeu isso. Se você troca o que vem depois de um verbo por um pronome, é um objeto, entendeu? Tudo que vem depois do verbo. Aqui eu citei o exemplo do o e do a, mas poderia ser o isso também. Aqui poderia ser o disso. Se você trocar o que vem depois de um verbo por um pronome, esse termo que você trocou é um objeto. Só que aqui já está o pronome trocado, entendeu? Hã? Exatamente. Depois de um verbo, se você pegou um verbo, trocou o que vem depois do verbo por um pronome, ele é um objeto. Certo? Deixa eu ver agora a próxima. Para a próxima... Ih, já acabou até meu horário. Então, gente, eu consegui resolver com vocês. É até bom que a próxima questão é um assunto que eu ia explicar para vocês semana que vem mesmo. Então, na semana que vem, na quinta-feira, eu continuo com vocês isso daqui. Começo pela questão 10, que é o assunto que eu já ia explicar para vocês mesmo de qualquer maneira. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?